Bom dia a todos. Tendo em vista a revisão que eu sugeri que fosse feita na aula anterior, a gente pode agora começar a ver diretamente alguns conceitos básicos, tá? Que vão se fazer presente ao longo dos nossos cálculos daqui para frente, ok? Bom, o primeiro conceito básico que a gente vai ter está associado ao deslocamento, tá? O deslocamento, que é a grandeza ΔX, tá? Esse ΔX ele vai representar a posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento ele vai me dizer quantos metros eu andei entre uma posição inicial até uma posição final, tá certo? A outra grandeza que nós vamos ter aqui, que vai ser importante, vai ser a grandeza velocidade média. E a velocidade média, que nós vamos representar assim, ela nada mais é do que o ΔX sobre o ΔT. Ou seja, o meu deslocamento e quanto tempo foi gasto para fazer tal deslocamento, tá certo? Então, por exemplo, se eu começo a pensar nisso, em umas questões mais genéricas, tá? Então, eu vou lá desenhar a minha trajetória, ok? Aqui está o meu referencial, então aqui está o 0, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o menos 10, menos 20, menos 30, tá certo? Eu estou supondo que esse meu x aqui, ele está sendo em metros, ok? E num primeiro momento, eu vou sair aqui do menos 10 e vou até o meu 30, tá ok? Bom, para eu sair do meu menos 10 e ir até o 30, uma das primeiras perguntas que pode surgir, quanto que é o meu deslocamento? Bom, o meu deslocamento, ele é a posição final menos a posição inicial, tá? Então, a posição final eu cheguei no 30. A posição inicial, nesse movimento que eu estou analisando, eu saí do menos 10, certo? Não esqueçam que menos vezes menos vai dar mais. Então, quer dizer que o meu deslocamento foi de 40 metros. Bom, aí agora vamos começar a analisar. O deslocamento foi positivo, por quê? Eu estou andando no mesmo sentido que está crescendo a marcação da minha rodovia. Movimento progressivo. Se por acaso eu estivesse em sentido oposto, esse valor seria negativo. Quer ver só? Por exemplo, vamos supor que eu saí do 40 e vim para o 10. Então, o meu ΔX ele vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, o meu ΔX vai ser posição final, eu cheguei no 10. Posição inicial, eu saí do 40. Tá? Então, esse meu ΔX, ele fecha menos 30 metros, certo? Então, perceba que esse mais e esse menos, do movimento progressivo ou do movimento retrógrado, eles surgem naturalmente ao longo dos meus cálculos, ok? Bom, agora, se eu quero calcular a velocidade média, tá? Então, a velocidade média, ela vai ser o meu ΔX dividido pelo meu ΔT. Óbvio que eu vou ter que atribuir aqui um tempo para esse movimento, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, na situação verde, o meu ΔX foi de 40 metros. E aí vamos supor que eu gastei 8 segundos para fazer esse movimento, tá? E aí, a minha velocidade média, ela vai ser 5 metros por segundo. Nesse movimento amarelo, a minha velocidade média vai ser o quê? Menos 30, vamos supor um tempo aqui, 6 segundos. Então, a minha velocidade média é de menos 5 metros por segundo. Perceba assim, ó, onde eu tenho um movimento progressivo, a minha velocidade média ficou positiva. Onde eu tenho um movimento retrógrado, a minha velocidade média também ficou negativa.
Então, esses cuidados eu preciso tomar ao longo das minhas questões. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu saí, aqui vou desenhar a minha trajetória, vou colocar aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esse é o meu x em metros, menos 10, menos 20, menos 30. Por aí vai, né? Mas só que agora a minha situação é a seguinte, ó. Eu saí do 10, fui até o 50, e do 50 eu vim até o 20, certo? Bom, e para esse problema, a minha pergunta para você é, qual é a minha velocidade média? Bom, para eu calcular a velocidade média de todo esse movimento, eu tenho que saber o ΔX e dividir pelo ΔT. Quem que é o ΔX? É a minha posição final menos a minha posição inicial, dividido pelo ΔT. Aí vamos supor que aqui eu tenho 0 segundos, que aqui eu tenho 4 segundos, e que aqui no menos 20 eu esteja em 15 segundos, certo? Bom, aí agora eu preciso saber qual que é a minha velocidade média. Bom, posição final, onde é que eu cheguei depois de tudo isso? Eu cheguei no menos 20. Posição inicial, de onde eu saí? Do 10. ΔT, eu saí aqui 0 até aqui 15 segundos. Bom, menos 20 com menos 10 dá menos 30, sobre 15, que dá menos 2 metros por segundo. Perceba que, quando eu vou calcular essa velocidade média, acabou ficando para trás uma distância considerável. Por quê? Na realidade, eu saí do 10, fui até o 50, depois do 50, fui até o menos 20. Essa outra grandeza, tá, que a gente pode calcular levando tudo isso em consideração, é o que a gente conhece por velocidade escalar média, tá? Que eu vou chamar de velocidade escalar média, ok? Então, essa velocidade escalar média, ela vai ser representada pela distância total dividida pelo tempo. Bom, agora eu tenho que me preocupar em como é que eu vou calcular essa distância total. Então, essa distância total eu tenho que saber, tá? Quantos metros eu andei daqui até aqui? Então, eu saí do 10 e fui até o 50. Então, eu vou fazer 50 menos 10. Mais. Quantos metros eu andei daqui até aqui? Eu saí do 50 e fui até o menos 20. Então, eu vou fazer posição final menos posição inicial. Só que se eu for resolver isso dessa forma, eu vou voltar a ter o mesmo resultado que eu tinha. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso fazendo um módulo. Tá? Aí perceba, óbvio, que esses resultados sempre darão positivos. Então, o tempo total foram 15 segundos, só que agora o que acontece? Do 50 menos 10 eu tenho 40, mais menos 20 com menos 50 eu tenho menos 70, como está em módulo, mais 70, sobre 15, tá certo? E aí, quando eu faço isso, eu chego à conclusão de que a minha velocidade escalar média vai ficar 110 sobre 15, que fecha aproximadamente 7,3 metros por segundo. Então, velocidade escalar média eu levo em consideração a distância total, já a velocidade média, não. A velocidade média
Eu só levo em consideração o ponto de partida e o ponto de chegada. Perceba que se eu sair do 10, voltei no 10, a minha velocidade média vai ser 0. Entretanto, a minha velocidade escalar média não vai ser 0, porque eu vou ter que somar todas essas distâncias que eu andei, ok? Bom, depois de ter feito todas essas considerações, o livro do Halliday, ele nos traz alguns exemplos, tá certo? E entre esses exemplos, olha só o exemplo 2.01, que vai exatamente falar sobre esse assunto. Então, depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Então, vamos lá. Eu andei um deslocamento de 8,4 km a uma velocidade média de 70 km por hora, ok? Voltando aqui para a questão. Nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 km até chegar no posto de gasolina. Então, isso aqui é uma situação inicial. Depois, você ainda caminha mais 2 km durante 30 minutos, ok? Bom, e aí agora começam as perguntas. Letra A. Qual foi o deslocamento total do início da viagem até chegar no posto de gasolina? Então, deslocamento total. Então, aqui, vamos tentar fazer uma reta, tá? Se eu sair aqui do 0, eu andei para lá 8,4 km. Depois, mais 2 km, totalizando 10,4 km. Então, na letra A, o meu deslocamento total foi de 10,4 km. Aí vem a letra B. A letra B, ele pergunta: qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto? Bom, eu já sei que nesse trecho aqui foram gastos 30 minutos. 30 minutos que equivalem a meia hora. Não esqueça de você ir lá e fazer a transformação através de uma unidade de medida, através de uma regra de 3, para você conseguir chegar nesse resultado de maneira tranquila. Agora, quanto tempo foi gasto aqui? Essa é uma pergunta. Bom, enquanto a gente estiver trabalhando com velocidades constantes, velocidades média, né? Eu posso pensar em fazer esse triângulo aqui. Então, olha só. Velocidade é distância ou deslocamento sobre tempo. Se eu quero calcular o tempo, qual é a minha equação que sobra? Δx sobre v. Então, para eu calcular a letra B, o ΔT da parte 1 vai ser o Δx sobre a velocidade média. Ou seja, 8,4 km sobre 70 km por hora. Então quer dizer que para fazer essa primeira parte, a pessoa acabou gastando 0,12 horas. O que era a minha pergunta? A minha pergunta era: qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante que você chega no posto? Então você vai ter como um intervalo de tempo total 0,12 horas da primeira parte, mais 0,5 horas da segunda parte, ou seja, 0,62 horas, tá certo? Aí matamos essa primeira questão, tá? Letra C. Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada ao posto de gasolina? Determine essa solução numericamente e graficamente, tá? Bom, então, letra C, ele quer saber qual a velocidade média. E essa velocidade média vai ser o quê? O Δx
sobre o ΔT. Então, vai ser 10,4 sobre 0,62, que vai me dar 16,77 km por hora. Como é que eu consigo fazer isso graficamente? Graficamente, eu posso pensar assim. Um gráfico. Posição em quilômetros com o tempo em horas, tá certo? E aí o que acontece? Nessa primeira parte, eu vou andar 8,4 quilômetros em 0,12 horas. Na segunda parte, eu vou andar 2 quilômetros. Opa, podia ter ficado mais reto, mas acredite que está reto. Que vai fechar 10,4 e aqui vai fechar 0,62 horas. Graficamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse triângulo aqui para calcular a velocidade média, né? Tá? Então, aqui eu tenho o ΔX, que é exatamente o 10,4. Aqui eu tenho o ΔT, que é exatamente o 0,62. E com isso, eu consigo encontrar o resultado para essa questão aqui que ele nos pede, para a letra C, ok? E aí, finalizando esse problema, nós temos a letra D, que ele pede. Suponha que para encher o bujão de gasolina, pagar e caminhar de volta até o carro, você leva 45 minutos. Então, olha só o que ele está acontecendo agora. Então, eu fui até lá no posto. Deixa eu fazer aqui de caneta azul, tá? Eu fui até lá no posto, paguei, peguei a gasolina e voltei. E eu levei para isso mais 45 minutos. 45 minutos é 0,75 horas, ok? Faça lá sua regra de 3 para você acompanhar o raciocínio. Aí ele pergunta, qual é a velocidade escalar média do início da viagem até o momento em que você chega de volta ao lugar onde você deixou o carro? Então vamos pensar o seguinte, vamos extrapolar um pouco isso, tá certo? Se na letra D a pergunta fosse qual a velocidade média, que é ΔX sobre ΔT, eu teria o quê? 8,4 km, porque é entre a posição final e a posição inicial, tá? Eu saí daqui, fui até aqui, fui até lá e voltei. Início, fim, tá? Quanto tempo eu gastei isso? Eu gastei 0,62 mais os outros 45 minutos, 0,75 horas. Agora ele pede qual a velocidade escalar média, que é a distância total sobre o tempo. Qual é a distância total? Eu saí daqui e fui até lá, então eu andei 10,4 quilômetros. Opa. 10,4 quilômetros e andei mais 2 quilômetros caminhando para voltar. Então aqui está mais 2 quilômetros sobre. Aí o tempo é aquela mesma soma. 0,62 mais 0,75. Então quer dizer que vai fechar 12,4 sobre 1,37, que dá 9,051 km por hora. Tá? Então aqui, na minha conta, eu teria
o 8,4 dividido por 1,37, que fecha 6,13 quilômetros por hora. Certo? Então, quando você para comparar esse valor aqui com aquele, isso nos dá um valor considerável de diferença. Tá certo? Pessoal, então hoje, dando continuidade, era isso nesse primeiro momento, mas voltamos já com mais aulas. Até mais. Tchau, tchau.